Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de onde você esteja me vendo. Meu nome é Daniel. Vim aqui conversar com vocês hoje sobre algo que a gente está percebendo no mercado, uma realidade de muitos comércios. Muitos comércios locais não se atualizaram, estão sofrendo com a questão da digitalização de seus negócios, não estão conseguindo vender, não estão conseguindo aparecer. A forma de anunciar mudou, a forma de aparecer mudou o seu comércio. Então a gente está aqui hoje para bater um papo e olhar para esse mercado e se atentar com algumas mudanças que estão ocorrendo e como que a gente pode compartilhar e combater o fechamento do nosso próprio negócio, que a gente investe, que a gente dedica tempo, dinheiro, nossa própria vida, para que a gente tenha sucesso no nosso negócio. Depois da pandemia, o negócio mudou, a forma de negociar mudou, a forma de vender mudou, o comportamento do consumidor mudou. Então hoje a gente vai bater um papo aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês e no decorrer dessa aula aqui vai ter bastante explicações sobre essas questões. Então vamos se atentar, vamos digitalizar os nossos negócios, que a forma de negociar mudou. Certo, pessoal? Então eu preparei aqui um slide para vocês, porque seu negócio está em risco e você nem percebe. Então, no início do vídeo, eu falei com vocês que a gente, na verdade, hoje a gente vê os comércios fechando, a gente vê muita placa de aluga-se no centro. Cadê aquele cliente antigo? Sumiu? Por que o movimento diminuiu? E o que o concorrente parece que está vendendo mais? E eu não sei como, né? Se você já passou por alguma dessa situação e concorda com alguma dessas perguntas, essa pode ser uma aula muito importante para você refletir e pensar um pouco melhor por que isso está acontecendo. Então aqui está um dado que a gente precisa analisar e conversar, que é a transformação que a gente ainda não viu acontecer, a transformação silenciosa. Que antes da pandemia, aqui tem um dado, ó, mais de 1 milhão de pequenos negócios foram fechados em 2019. Desde 2019, ou seja, no decorrer da pandemia, né? Até agora. E 60% não se adaptaram aos novos. 60% desse milhão não se adaptaram e fecharam suas portas porque eles não se ligaram que o comportamento do cliente mudou. Então aí é uma questão muito interessante a gente se adaptar. Como é o comportamento do meu cliente? O meu cliente vem na minha loja, por que aquele cliente não vem mais? Eu estou comportando da mesma forma? Como que eu estou vendo isso? E cada vez mais o cliente se afasta da loja física, né? Então tem outro dado aqui que o mercado em 2019, o Brasil tinha aproximadamente 8 milhões de pequenos negócios antes da pandemia. Então hoje, se você fizer uma pesquisa aí, mais de 1 milhão de pequenos negócios foram fechados, né? Físicos, tá? E agora a gente tem um boom dos comércios digitais que estão abrindo, que agora em 2025 teve mais de 4 milhões e meio de novos negócios foram abertos, e dentro desses 4 milhões e meio, a maior parte são negócios digitais, né? Então a gente tem que se atentar que o negócio mudou, que o jogo mudou e que a gente tem que se modernizar, senão a gente vai ficar para trás, perdendo dinheiro, perdendo o investimento da nossa vida toda, né? Então eu estou aqui para contar casos reais, inclusive eu vou falar um pouco mais para frente sobre o porquê que eu decidi me digitalizar e digitalizar o meu negócio, né? Então aqui, ó, como o cliente comprava antes e depois da pandemia, né? Em 2019, a gente tinha um costume do quê? A loja tinha que ser uma loja bonita, uma vitrine atraente. O ponto comercial ele tinha que ser escolhido em uma rua com movimentação, com pontos comerciais que um puxava o outro ponto, né? E assim o cliente decidia ir até o comércio, olhar a vitrine, entrar na vitrine e a partir daí entrar na loja através da visualização da vitrine e a partir daí decidir ver o produto para poder comprar o produto, né? Então, hoje o comportamento mudou, né? Então, depois da pandemia, em 2024, como é que o consumidor se comporta? Hoje ele faz pesquisa antes de sair de casa. Ele acorda, pega o celular, viu um anúncio, se interessou por algo, despertou desejo e ele vai pesquisar. Aí ele compara preços, vai em 5, 6 lojas, lê avaliações, comentários, vai no Mercado Livre, né, que hoje o Mercado Livre é fácil comprar, Shopee, e comunica-se direto com lojistas através dos próprios anúncios que hoje são feitos, né? E a forma de anunciar também mudou. Antes da pandemia, muita gente a gente anunciava em páginas amarelas, jornal, rádio, televisão, né? Então a forma de anunciar mudou muito. Então aqui a gente vai aprender tudo isso. Como digitalizar o seu negócio, como poder atualizar a questão de anúncio, como ter proximidade com o seu cliente, como usar ferramentas que a gente tem disponíveis para a gente utilizar gratuitamente para melhorar o nosso negócio, como também utilizar ferramentas de IA para melhorar o nosso negócio, a nossa visibilidade. Então tem muita coisa para a gente falar daqui para frente. Aqui, ó, são 3 sinais de que você está em risco, né? Seu comércio está lá aberto, você está pagando o seu aluguel, que muitas vezes não é barato o aluguel.
O aluguel hoje concorre quase com a retirada do empreendedor hoje, né? Às vezes você tem uma loja legal, custa 5 mil reais o estabelecimento que você está. Se você não pagar 5 mil reais, você teria um lucro aí satisfatório, né? Então, você está pagando 5 mil reais e muitas vezes você não está gastando R$1.000 com anúncios, né? Então, a gente vai conversar muito sobre isso, a questão de, às vezes, estar no lugar fixo e usar a internet para atrair pessoas para o seu lugar fixo, né? Aqui a gente não está para discriminar a venda física, não. Aqui a gente está para bater um papo e dizer que a gente pode usar a internet para melhorar a venda das lojas físicas, tá? E ensinar para vocês como vocês podem chegar nesse caminho, tá? Então esse é o nosso objetivo. Então aqui, ó, depende do movimento da rua. Se o seu lugar é físico, você não está trabalhando com a internet, você depende do movimento da rua e está cada vez menor as pessoas irem para o comércio comprar, né? Você não controla os seus leads. Leads, na verdade, quer dizer que são os seus clientes, as pessoas que entram em contato, as pessoas que veem a sua loja, as pessoas que se identificam com a sua loja. Muitas vezes você está com a sua loja ali, a pessoa passa na frente, se identifica com algo, mas ela vai embora. E você não tem como capturar isso, né? E com a digitalização do negócio, você consegue utilizar ferramentas para que elas façam essa captura dos leads, possam fazer um remarketing. Então, o cliente que entrar em contato com você através do digital, a gente consegue armazená-lo e contactá-lo numa próxima propaganda, por exemplo, que a gente possa fazer. Isso aumentando a adesão, o contato junto ao seu público, tá? E a gente também perde muitas vendas com o WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é um meio de comunicação primordial. Hoje ninguém usa mais telefone. Hoje ninguém liga mais. Antigamente tinha o telemarketing, né? A gente sentava no telefone, pegava páginas amarelas e ficava ligando para outras empresas ou para pessoas oferecendo produtos, que era uma forma de venda. Até isso hoje mudou. Hoje é digitalizado, o marketing continua. Então é de uma forma virtual, digital, né? Onde você consegue ter muito mais controle. E a gente tem ferramentas no WhatsApp que pode modernizar isso de uma forma tão simples como o WhatsApp Business. A gente vai falar disso aqui também. Onde você pode ter modernizar o seu atendimento, porque muitas vezes o cliente entra em contato e você não consegue identificá-lo. Então a gente tem hoje ferramentas que conversam com o cliente, tem ferramentas que mandam mensagem para o cliente, tem ferramentas que informam que está fechado e mandam um link da sua página. Então tem diversas formas de programar hoje o WhatsApp e não deixar o cliente sem um atendimento, né? Muitas vezes o cliente manda a mensagem, você demora a responder, ele já pediu em outro lugar. E aí na hora que você foi responder, você perdeu o pedido. Então tá deixando dinheiro na mesa. Então a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então aqui é um case real de uma padaria que também estava nessa situação aí, vendo que não tinha como, que as vendas estavam caindo e eu não entendia o porquê. Então é uma senhora que tem a sua padaria tradicional, italiana. Há muitos anos ela e seu marido tocam padaria. E ela estava prestes a fechar porque o movimento estava caindo e não tinha pessoas que passavam. Aqueles clientes antigos pararam de comprar lá o pãozinho, parou de comprar o leite, o cigarro, né? Então ela continuava no bairro, porém ela não estava sendo vista, né? E ela começou a fazer uma campanha da própria padaria, começou a colocar anúncios, informando, por exemplo, o horário do pãozinho quentinho, vem experimentar nosso pãozinho, todo dia ali no seu Instagram, fazendo anúncios, interagindo com o seu público, e o público tendo contato direto com eles, e muitas vendas deles são através de encomendas. Então a pessoa encomenda e retira no local. Então quando a pessoa vai retirar no local, ela acaba tendo visibilidade em outros produtos que você tem. Então ela não vai só comprar o pão, ela vai comprar o leite, o queijo, né? Então ela hoje vende muito mais. Então ela vende no WhatsApp, a pessoa vai lá retirar. Então ela acaba tendo aí o seu cardápio digital também, que é bem interessante a forma como que ela fez. Ela fez um atendimento automatizado, onde o cliente seleciona os itens que quer e já vai caindo no carrinho. E o cliente só vai lá buscar. É tipo um aplicativo de vendas, mas bem prático, né? Bem ágil, tá? Então você tem apenas duas escolhas agora, depois disso tudo que a gente conversou, né? A escolha número 1 é continuar do jeito que tá. Esperar o movimento voltar. Esperar o povo esquecer da internet para voltar a andar pra rua, para visitar o comércio. Ou ter alguma outra atrocidade mundial para que o comportamento mude, né? Ou a gente segue o jogo conforme o jogo está se tocando, né? Que seria se adaptar e aprender com essas novas mudanças. E a internet é essa ferramenta que veio justamente para nos auxiliar com essas novas mudanças. Para fazer com que a gente consiga continuar no jogo, continuar faturando, continuar pagando os nossos impostos, continuar pagando as nossas contas. Então a internet, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, não é só Instagram, não é só Facebook, não é ficar postando vídeo todo dia, não é ficar mostrando comida, dancinha, né? Então tem várias outras formas quando a gente se aprofunda, né? E ainda mais agora com a inteligência artificial auxiliando
nas questões de praticidade, nas questões de facilidade, nas questões de aumento de produtividade, a gente tem aí uma facilidade de poder alcançar muito mais gente, um público muito maior, oferecendo o nosso produto para muito mais pessoas, não só para o nosso bairro, não só para a nossa localidade. Então vamos abrir a mentalidade. A questão de mentalidade também é muito importante, a forma como a gente pensa. Então, se a gente pensar em vender do local que a gente já tem para o Brasil inteiro ou para o seu bairro, tudo depende da forma como você quer organizar, tá? Então, a internet não é limitada, a internet dá possibilidades. Então, tudo vai ser a sua escolha. Então, a gente vai aqui passar passo a passo de coisas e vocês vão escolher qual é o melhor direcionamento. Porque o que é bom para um não é bom para outro. E a gente sabe que as escolhas têm que ser bem tomadas mediante a realidade de cada um, tá? A verdade é que ninguém te conta, né? O digital não é mais opcional, né? É realidade, não tem como mais fugir disso. Então, não é igual eu falei anteriormente, nesse slide aqui é aquela fala anterior que eu estava falando, não é montar um Instagram bonitinho, um sisteminha completo para atrair pessoas, né? Você não precisa ser o expert em tecnologia, você só precisa entender algumas coisas, né? Que vão te ensinar nesses módulos posteriores a essas videoaulas aqui que eu estou postando, tá? E a melhor parte, os seus concorrentes não sabem disso ainda, porque você tem uma janela de oportunidade agora aberta para que você possa adquirir conhecimentos novos, tá? Eu não sou nenhum guru, eu sou um empresário como você, que em 2021 tentei entrar nessa onda digital, fazendo vídeo aulas para a empresa que eu ainda possuo, né? E eu não entendia de nada, fiz Instagram e tudo mais, tinha muita exposição e pouco retorno, né? E de uns tempos para cá eu comecei a me especializar e estudar e comecei a digitalizar o meu negócio, né? Tendo mais visibilidade, aumentando meus clientes e podendo ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E o que está matando o seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Visibilidade digital. Ou melhor, invisibilidade ou visibilidade? As pessoas conseguem te enxergar no Google? Se elas forem hoje procurar pelo seu negócio no Google, você está lá bem avaliado? Se ela perguntar para um amigo, ninguém te recomenda? Simplesmente você não existe na internet. Então aí você já está invisível digitalmente, né? A falta de um sistema. Cada venda é um milagre para você. Você fica lá 12 horas aberto a porta, esperando as pessoas entrarem. Você gasta com aluguel, você gasta com energia, você gasta com funcionário. E não há previsibilidade de venda. Você vai vender quanto hoje? Qual que é a sua métrica? Qual que é a sua meta? E ainda está com aquela mentalidade antiga. Sempre fiz assim e deu certo. Eu sou o cara, né? Sempre deu certo, time que está ganhando não se mexe. Será que é assim? Sempre funcionou? Por que não vai funcionar? Desde a época do meu pai. Então vamos abrir uma mentalidade nova. Eu sei que é difícil. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês. Vocês estão aqui assistindo esse vídeo. É porque vocês estão querendo aprender de forma simples como colocar o seu negócio no ar, né? Como vender mais, como ser mais visível. Então é justamente isso que eu estou tentando buscar aqui. Eu não estou aqui falando que ninguém vai ficar milionário, que ninguém vai faturar trilhões, mas que você vai voltar a vender um pouco mais, que você pode até dobrar o seu faturamento ou triplicar, ou até mesmo ter uma outra visão de negócio mediante a todas as ferramentas que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Então aqui eu coloquei 3 perguntas para você refletir, né? Vou te fazer essa pergunta e você reflita. E se sua loja física fechasse amanhã, quantos clientes você conseguiria contactar novamente? Você tem uma lista desses clientes, você tem um controle ali no WhatsApp? Pensa. Se a resposta é alguns ou nenhum, você não tem um negócio, né? Você tem um ponto físico que depende da venda ali, do cliente vir comprar. Você tem um ponto que abre as portas, ele só vende se seu comércio estiver aberto. Então vamos mudar a mentalidade que dá para o seu comércio estar fechado e você está ganhando dinheiro com vendas, né? E quanto do seu faturamento vem de clientes que te encontram online? Reflete. Quantas pessoas te procuram pela internet? Qual que é o seu engajamento com a internet? Do seu faturamento, quantas pessoas são da rua, quantas pessoas vêm da propaganda e quantas pessoas vêm da internet? Se é menos de 30% desse total, você está perdendo a maioria
dos seus clientes para o mercado atual. Tem gente vendendo para o seu cliente e não está sendo você. Reflita, tá? Você seria capaz de dobrar suas vendas nos próximos 90 dias, se você quisesse hoje, do jeito que está? Vamos bolar uma estratégia aqui de propaganda, de preço. Você conseguiria? Qual seria o investimento para isso? Já calculou? Já pensou assim, eu investi em propaganda, gente aqui na porta, distribuir alguma coisa, carrinho de sorvete e tal, panfleto, sei lá, tô falando no modo antigo, né? Se não, se a resposta for não, se você não consegue, é porque você não tem um sistema escalável. Você está naquele sistema tradicional. O que é escalável? Escalável é você fazer algo que consiga replicar para várias pessoas de uma vez só, um produto só. Vender bastante para várias pessoas, um formato de produto para várias vezes. Então, seu produto é bom e ele tem uma boa estruturação. Ele consegue atingir várias pessoas de um lugar que você está. Ele consegue escalar vários estados, vários municípios. Está trocando horas por dinheiro e isso tem um limite. Foi isso que eu coloquei aqui. Então, só para finalizar, né? Com o digital a gente consegue ter algumas projeções e a gente vai olhar tudo isso aqui, tá bom? Então, a gente está no fim aqui dessa aula. As próximas aulas vão ser um pouco mais detalhadas, tá? Então, aqui são as aulas que vão seguir. A gente tem um plano de 30 dias aí para transformar o seu negócio, né? Que é a aula 1.4. Então, na próxima aula vocês vão ver os 3 pilares da venda digital que todo pequeno negócio precisa dominar, tá? Na próxima aula, como construir uma presença digital em 48 horas sem gastar fortuna ou quase nada, tá bom? E na outra aula a gente vai fazer um planinho, a quarta aula do módulo 1. A gente vai fazer um planinho para transformar o seu negócio em um negócio digital. Então vamos lá, vamos para a próxima aula. Obrigado por você estar aqui. Se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo curso, obrigado por você estar querendo modificar a sua forma de pensar. Já vamos pensando em mentalidade, beleza? Vamos mudar a mentalidade, vamos mudar a nossa forma de pensar e agir e vamos mudar os nossos negócios. Um grande abraço e até a próxima.